Em território, é o terceiro menor estado brasileiro, ficando à frente apenas de Alagoas e Sergipe. Em densidade demográfica, porém, é o maior, concentrando 8,4% da população do país. Seu PIB é o segundo maior e seu índice de desenvolvimento humano é o quarto mais elevado. A taxa de alfabetização do Rio fica apenas atrás de Santa Catarina e Distrito Federal. E sua história é marcada por muitos acontecimentos relevantes. No vídeo de hoje, traremos 5 absurdos do Rio de Janeiro. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Continua lindo. O Rio de Janeiro, domingo e terceiro. Eu não sei nada, só sei essa parte. Eu sei aquela música Olha que lua linda, mas cheia de graça. Ela menina que vem aqui. E não tem... A girl from Rio. Só sei da Anitta, tu vê o meu nível de cultura. Eu sei a versão da Anitta, não sei a original. Então hoje, por trás das câmeras, eu tenho o Digo Black e é ele que vai me ajudar a contar a história. E eu quero a meta de likes pro Rio de Janeiro. Vamos ver se os carioca tão forte aqui. Eu quero, quero ver quanto carioca vai bater a meta de like, hein? 21.863 likes. 21.863 likes e vamos começar na quinta posição falando sobre o Rio de Janeiro já ter sido a capital do país. Salvador foi a capital do país desde o descobrimento até a mudança para o Rio de Janeiro em 1763. Por quê? Porque eles colocavam a capital onde interessava mais, economicamente, obviamente. O Brasil era só um local para Portugal tirar tudo que tinha daqui, levar embora e fazer grana na Europa, certo? No início, a principal atividade econômica aqui era o cultivo de cana-de-açúcar, que acontecia principalmente aonde? No Nordeste. Por conta disso, fazia sentido ser em Salvador, certo? A partir do momento que eles descobrem o ouro de Minas Gerais, o foco muda pra lá. Nada vale mais do que ouro, certo? Então, com o Rio de Janeiro estando próximo de Minas Gerais e fazendo esse escoamento pro mundo, tendo ali um porto para poder mudar pro resto do mundo, se tornou um local muito interessante pra coroa de Portugal, que queria transformar o local na capital e foi o que fizeram. E o Rio de Janeiro se manteve como capital do Brasil até 1960, quando Brasília foi construída e atualmente ainda, inclusive, é discutido se deveria voltar a capital pro Rio de Janeiro. Por quê? Porque, por exemplo, lá na França, quando a capital foi mudada de Paris para uma cidade menor, para um local menor, a população se revoltou e fez a capital voltar porque queria que a capital tivesse onde tem mais pessoas, para poderem protestar de uma forma mais eficaz. Em Brasília, a gente sabe que não é o local que tem mais pessoas do Brasil. Rio de Janeiro, eu acabei de falar, é o local que tem a maior densidade populacional, porque é o terceiro menor estado do Brasil e tem uma boa parte do Brasil morando ali. Então, para o governo, seria um risco muito maior existir e errar ali no Rio de Janeiro. Tem gente que defende essa volta. E você, o que você pensa? Comenta aí pra gente. No nosso quarto episódio, a gente vai falar sobre o dia da abolição da escravidão. Primeiro, a gente vai contar um pouco sobre como tudo desenvolveu até chegar nesse dia, certo? O tráfico negreiro existia no Brasil desde meados do século XVI, ou seja, desde 1500. Descobriu o Brasil, começou o tráfico humano. Então, no século XIX, os ingleses, que já tinham abandonado essa prática, estavam pressionando Portugal e em seguida o Brasil para poder acabar com isso, parar com o tráfico negreiro. Então, em 1820, teve ali uma proibição meio que informal do tráfico negreiro e em 1831 foi feita a Lei Feijó, que não adiantou de nada, pois o tráfico continuava da mesma forma, ele não respeitava as leis. Então, em 1845, como o Brasil não estava ali também fazendo um grande trabalho para fiscalizar e para impedir que isso acontecesse, a Inglaterra, que estava muito puta, adotou uma postura mais pesada contra o Brasil e decretou o Bill Aberdeen. O que era o Bill Aberdeen? Era uma lei que permitia que os ingleses invadissem nossas águas, certo? O território brasileiro, para poder prender os navios negreiros. Então, não por conta de ser contra a escravidão nem nada do tipo, mas por medo de uma guerra com os ingleses, que na época eram os Estados Unidos de hoje, era a potência global, né? Em 1850 foi aprovada uma lei chamada Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia em definitivo trazer novos escravos para o Brasil, mas infelizmente qualquer um que tivesse chegado após a lei de 1831, aquela lei de Feijó, Sim, continuava sendo escravo no Brasil. Então você tinha ainda os escravos aqui, mas eles não iam continuar existindo na proporção que tinha antes. Pelo menos. Esse já era um grande impacto na abolição da escravatura, porque assim já não vinham mais pessoas da África, que era o meio que eles mais utilizavam para continuar tendo escravos, né? Na década de 1880, para vocês terem uma ideia, a causa abolicionista foi o assunto mais debatido do país. E alguns dados levantados falam que de 1878 a 1885, um período menor do que 10 anos, surgiram 227 associações abolicionistas no país. Ou seja, todo mundo pedia a mesma coisa. Aliás, todo mundo não. Tinha quem pedia contra, obviamente. Senão não tinha, né? teve, né? Se manteve. Mas o povo em si já pedia pelo fim da escravidão. Inclusive, a resistência contra a escravidão
em um certo momento, também correu ali por vias ilegais. O que era isso? Eles não atuavam somente ali dentro da lei, né? Eles criavam mapas, criavam panfletos, espalhavam panfletos por postes para que essas pessoas pudessem, ao fugir, se localizar e ir para um local seguro. E, inclusive, durante um tempo, o Ceará, ele aboliu a escravidão em 1884. Foi antes. Então os escravos do Brasil inteiro tinham mapas que levavam pro Ceará, porque lá eles se tornavam pessoas livres. Olha que doideira. Nossa, isso era bom. Só que em 1887 já não tinha mais como manter a escravidão, porque todas essas revoltas que foram acontecendo em alguns locais, como por exemplo no Ceará, já estavam espalhadas no Brasil inteiro. E o projeto de abolição foi proposto pelo político do Partido Conservador, João Alfredo. E após ser aprovado pelo Senado, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, no Rio de Janeiro. Com a aprovação da Lei Áurea, teve a chamada Festa do Povo. Essa Festa do Povo foi uma festa que foi feita tanto pelos ex-escravos quanto pelo povo que estava lutando pela liberdade deles há tanto tempo. E essa festa foi gigantesca, tá? Só no Rio de Janeiro ela durou cerca de 8 dias, com as ruas totalmente tomadas pelas pessoas. É fácil de você visitar, tem locais, provavelmente aí no Rio de Janeiro deve ter um local que você possa visitar, onde você vai encontrar um sino, por exemplo, porque os sinos são um grande exemplo disso, né? Os sinos das igrejas e tudo mais foram utilizados para comemorar e dizer, acabou de vez, entendeu? Tem um sino, por exemplo, que eu vi pessoalmente na igreja de Balneário Camboriú, que ele é todo rachado. E dizem que ele é rachado porque no dia que acabou a escravidão, tocaram tanto o sino que ele partiu. Então imagina o nível de felicidade que não tomou conta do Rio de Janeiro naquele dia, que era a cidade com o maior número de escravos do mundo. Nosso terceiro absurdo é a proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 89 e até hoje é feriado nacional, certo? E foi uma articulação que aconteceu entre civis, pessoas comuns, que estavam insatisfeitos com a monarquia, e militares. O que ajudou muito foi a Guerra do Paraguai, onde as pessoas ficaram insatisfeitas com a monarquia, que não tinha como ajudar lá. Inclusive, uma pessoa que salvou muito a monarquia foi o Barão de Mauá, que fez os navios que o Brasil não tinha, né, pra batalhar ali. E os grupos mais fortes da sociedade, os mais ricos, né, começaram a pedir mais participação via eleitoral, ou seja, com votos. A questão abolicionista também era muito forte, e as pessoas pediam que os negros tivessem direito a voto ali naquele momento. Então, todo esse processo que já estava rolando, 88 tem a abolição da escravidão. Em 89, a gente tem o início da República, o nosso primeiro presidente. Em 1870, por exemplo, foi lançado o Manifesto Republicano, que falava sobre como deveria ser a República Brasileira. Inclusive, estava rolando tanto protesto que rolou até um atentado no meio disso tudo. Teve um atentado ali contra o carro do imperador em julho de 1889 e o Império proibiu, então, manifestações públicas em defesa da República no Brasil, ou seja, tu não podia defender a República. No dia 10 de novembro, os defensores do golpe, né, é chamado de golpe porque foi um golpe. O golpe não quer dizer que é algo ruim, é algo que acontece nas políticas. Você pode derrubar, por exemplo, uma monarquia ou você pode colocar uma monarquia através do golpe, entendeu? E o golpe foi feito por quase todo mundo, a população, junto com os militares, e tinha uma pessoa que era fundamental para isso, o Deodoro da Fonseca. Ele foi escolhido para poder ser o primeiro presidente do Brasil. Então no dia 15 ele topou participar disso, e ele foi junto com as suas tropas até o quartel-general, que fica localizado no Campo do Santana. Lá ele exigiu a demissão do Visconde de Ouro Preto, da presidência do gabinete ministerial, ou seja, esse cara lá que era um pica que tava no governo, certo? O primeiro passo para poder governar tudo foi afastar esse cara. O cara pediu demissão, então, saiu, cumpriu a ordem e logo em seguida ele foi preso pelo Deodoro da Fonseca. Então imagina, o cara tava comandando, do nada passa a não comandar e vira um preso. Por isso que a gente fala que foi um golpe, entendeu? Bom, e a proclamação da República aconteceu na Câmara, sendo anunciado pelo vereador José do Patrocínio. Quando ele anunciou, obviamente, teve uma outra festa gigantesca que durou no Rio de Janeiro também por dias. E um detalhe que quase nunca é lembrado é que a família real foi expulsa do Brasil. No dia 16 de novembro eles foram expulsos e no dia 17 eles embarcaram junto com seus bens para a cidade de Lisboa, em Portugal. Caramba, então, essa eu não sabia. saíram daqui chutados. Na segunda posição, a gente vai falar sobre a revolta da vacina. No começo do século XX, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil e também era a cidade que mais tinha pessoas, tinha 800 mil habitantes. E o crescimento aconteceu de forma descontrolada no final do século XIX, muito por conta da escravidão, que acabou e muitas pessoas começaram a procurar emprego, e porque a economia do Brasil, que era baseada no plantio de café, estava em decadência. Então muita gente também estava perdendo emprego e basicamente pobreza generalizada no Rio de Janeiro. Além disso, a cidade tinha um porto que era a entrada para milhares de imigrantes e não tinha nenhum tipo de contenção ou algum tipo de supervisão para ver se as pessoas estavam trazendo algum tipo de doença. Então o Rio de Janeiro virou um ninho de doenças. É porque imagina o fluxo que não tinha nessa cidade, né, mano? Com porto e tudo, as pessoas... E era a capital do Brasil, então tudo acontecia ali. Então, a partir do século XIX, ali, doenças como tuberculose, peste bubônica, febre amarela, cólera, varíola, entre outras, começaram a dar muito problema. A gente tem, para exemplificar isso, os números de 1891. Tiveram 4.454 óbitos por causa da febre amarela.
bastante, né? Nossa, Lembrando que, muita gente, mano. lembrando que tinha 800 mil pessoas na cidade. Tiveram 3.944 por varíola, 2.235 por malária e 2.373 por tuberculose. Nossa, era muita gente. Tinha várias doenças que estavam causando problema. Então tinha uma ideia de modernizar o Rio de Janeiro, reformar as ruas para dar uma limpada na cidade, porque a cidade no centro realmente era muito desorganizada. Foi feito isso na Europa um pouco antes e eles viram que ajudou a combater as doenças. Então queriam trazer essa ideia para o Brasil, desde 1800 e pouco. Só que em 1900 decidiram colocar em prática. Foi quando o Rodrigo Alves assumiu o Rio de Janeiro que ele começou a fazer isso. Mudou principalmente o centro, onde tinha ali os cortiços, onde tinham ali também os prédios que eram coletivos e muita gente morava ali. Era o local onde tinha mais gente morando, né? E com esses locais sumindo e dando lugar a avenidas, obviamente as pessoas ficaram sem ter onde morar. Onde as pessoas foram buscar casa então? Pra cima dos morros. Foram subindo os morros. E assim surgiram boa parte dos morros do Rio de Janeiro. E enquanto isso, rolou um projeto sanitário que foi chefiado pelo Oswaldo Cruz, que focava em combater 3 doenças, que era a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. Para poder combater a febre amarela, eles criaram aqui pontos de mata-mosquito, onde você podia buscar veneno ou chamar alguém para ir na sua casa. Caso você não chamasse, não tinha problema. Em algum momento eles iam entrar na sua casa, iam literalmente detetizar tudo e, por exemplo, se a tua casa fosse considerada algo perigoso e algo que estava desenvolvendo esse mosquito, você podia perder a casa e ela ser demolida. Como não era uma forma sutil de resolver as coisas, era uma forma muito brusca, a população foi ficando irritada, já tinha perdido a casa, ia morar na favela, os caras subiam na favela, derrubavam a outra casa, entendeu? Por isso gerou muita revolta nas pessoas. Linkado com a ideia nova da vacina, que não era algo tão comum quanto é hoje, né? As pessoas ficaram com medo da obrigatoriedade da vacina. Eles tinham outra doença, que era a peste bubônica. Como que eles tratavam? Como que combate a peste bubônica? Matando um rato. Então eles estavam pagando para as pessoas matarem rato e levar lá. Foi outra política. E por fim veio a vacina obrigatória. Então quando isso aconteceu da vacina ser obrigatória, dentro desse contexto todo que eu expliquei para vocês, a população ficou muito indignada, foi pra rua e começou uma onda de protestos. Tanto que foi criada uma liga contra a vacinação obrigatória, logo depois que a lei que obrigava foi criada. Então tudo piorou ainda mais quando em 9 de novembro de 1904 vazou para a imprensa que as pessoas que não se vacinassem, que se recusassem, não iam poder entrar em vários locais. Então muita gente ficou indignada com isso e foi pra rua. Então o protesto começa no dia 10 de novembro, no Largo do São Francisco, e depois se espalha por toda a cidade e dura alguns dias. O dia que teve mais confronto foi o dia 13, quando teve ali tiroteio entre manifestantes e policiais. No dia 16 de novembro foi decretado estado de sítio e a polícia e o exército foram mobilizados para poder acabar com os protestos. A última grande ação policial foi no dia 23 de novembro, então foram 11 dias de protestos seguidos. E ao todo, 31 pessoas perderam a vida, 110 saíram feridos e quase 1.000 pessoas foram presas, sendo que dessas 1.000 pessoas, 500 foram levadas para o Acre, muito longe do Rio de Janeiro. E bom, e na primeira posição a gente vai falar sobre uma tragédia que já aconteceu no Rio de Janeiro, de novo na região serrana, né? Foi a maior tragédia climática da história do país, né? Quando a chuva que caiu no dia 11 de janeiro de 2011 deixou pelo menos 900 pessoas sem vida e desapareceu com outros 100. Então tudo aconteceu na região serrana, como tá acontecendo agora, com as cidades mais afetadas sendo Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. E nesse local, cerca de 35.000 pessoas acabaram perdendo ali as suas casas, não tinham onde morar. E em 2021, muito tempo depois, já uma década depois, o governo estava dizendo que precisava de 500 milhões para poder fazer a revitalização da região. Bom, em 2022, agora, nesse momento que a gente está vivendo agora, né, Petrópolis está passando por um episódio parecido, um episódio muito violento também, e que, com certeza, alinhado com o que já tinha acontecido, ajuda a destruir muito mais a cidade. A gente torce para que o Rio de Janeiro tenha uma recuperação rápida, seja contra a violência, seja contra a pobreza, seja contra os políticos corruptos. A gente torce realmente para que essa cidade, que é conhecida no mundo todo, né, volte a ser um local que todo mundo quer visitar. Porque, sendo sincero, o Rio de Janeiro é muito bonito, mas já faz um tempo que deixou de ser interessante para o Brasil e para o mundo, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta pra gente qual o próximo estado você quer ver aqui nos 5 absurdos. Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.